Visto de Fora. Temos então a atualidade comentada por Olivia Bonamici, Begonha Inhias e moderação de André Rodrigues. Bom dia a todos, meus caros, tudo bem? Bom Como é que dia. estão? Muito bom dia. Temos o mundo de olhos postos nos nossos antípodas a muitas horas de distância na Nova Zelândia. É o Mundial Feminino de Futebol. Pergunto-vos como é que estão a acompanhar esta competição? Entusiasmados? Olivia? Ah, ok. Não pensar que era eu. Não, porque como um silêncio parecia que não havia entusiasmo nenhum. Não, sim, isto é ótimo, porque Portugal é algo novo. Não é peut-être a primeira participação de Portugal no Mundial. Tem pena do horário, porque 8h30 da manhã é um pouco puxado para a maioria das pessoas. Agora, vai depender, eu acho, muito dos resultados da seleção portuguesa. Não está num grupo fácil, nomeadamente com os Países Baixos e os Estados Unidos, mas, às vezes, basta uma vitória, eu diria, contra um dos países, ou um empate, para começar a haver um elan à volta da seleção portuguesa de futebol. E pode haver uma importante. vitória contra o Vietnã, que pode aí fazer um... Sim, exatamente. Mas para haver um elan, seria preciso que o Portugal passasse, na minha opinião, não é fácil, hein? Para a fase seguinte, para começar a haver uma espécie de movimento à volta da seleção para fazer crescer o futebol feminino em Portugal. Begonha, como é que olhas para esta competição que tem sido até muito divulgada, este Mundial Feminino de Futebol, quanto mais não seja até porque Portugal faz história ao marcar presença pela primeira vez na competição. E a Espanha, nem digamos, não é? A Espanha é muito forte. Que é uma das favoritas, não é? No futebol feminino é uma das grandes favoritas. Estamos todos a puxar, neste caso, desculpem, mas vou puxar primeiro pela seleção espanhola, como é lógico, e tenho uma última hora, porque está quase a acabar, não é? O partido da Espanha contra a Costa Rica e vai 3-0, portanto temos uma vitória da Espanha e sem dúvida todas as atenções nos mídias de desporto em Espanha estão viradas para o futebol feminino, tamén para o Tour de França, porque España facía anos que non gañaba algunha etapa do Tour de France, xa gañou 2 etapas neste ano de montaña, e alén diso temos tamén a grande vitória do Alcaraz no outro día en Londres. Justamente, ainda pelo mundo do desporto, essa vitória do Carlos Alcaraz é a confirmação do número 1 do mundo. É um jovem de 20 anos e ganhou a final de Wimbledon a Djokovic, vingando a derrota de Roland Garros, porque o Alcaraz foi derrotado... de há umas semanas. Exatamente. E que são 20 anos. E claro, nós em Espanha estamos muito contentes com isso, e acho que no desporto em geral, não é? Porque temos um jovem que está a relevar, que é o relevo generacional também, do Nadal, não é? E o Nadal até felicitou o Carlos Alcaraz, não é? Eu cito que o Nadal não se tinha por enquanto despedido, não é? Não se pôs a ter feito até o momento uma grande despedida ao Nadal, mas sem dúvida, o Carlos Alcaraz é a grande, não promessa. É que ganhou com 20 anos este torneio. Sim, não é? Não é uma promessa, é já mesmo uma confirmação. Exato. É uma confirmação e é uma... Isto serve para demonstrar que quando se investe em desporto num país, não é? Em Espanha, nas últimas décadas, desde as Olimpiadas de 1992 em Barcelona, investiu-se muitíssimo no desporto e então estamos a ter os resultados, não é? De muito esforço e de muito investimento de um país. Com cada vez mais campeões mundiais e sim, olímpicos em diferentes Espanha. Disciplinas. Sim, e há aqui duas notas interessantes, Olivia, passo para ti. Por um lado, esta vitória de Alcaraz é uma vitória da juventude sobre a experiência, e há o elogio do derrotado Djokovic, numa demonstração de fair play que por vezes não estamos muito habituados a ver no desporto. Sim, nos outros desportos, mas no ténis... O ténis é uma exceção. Aconteceu na mesma final do Roland Garros, quando Djokovic ganha, e o seu adversário vai elogiar Djokovic de algo de extraordinário. Mas o que me interessa no caso do Alcaraz, que é interessante, e a Begonha falou disto, que é... já fiz alguns trabalhos sobre isto, que é o investimento da Espanha no desporto. De facto, tudo nasce em Barcelona, dos Jogos Olímpicos, e o desporto escolar, que é muito importante em Espanha, não é tanto na escola, na escola pública em si, mas são acordos, às vezes, que há entre os municípios e as escolas, e é muito bom, porque em Espanha, rapidamente, tu tens tanta variedade de desporto, tu podes fazer basquetebol, pádel, até dentro do recinto escolar, não é? Isto é extraordinário, e isto faz com que haja um movimento
movimento de desporto em Espanha, e quando desaparece o Nadal, não desapareceu, mas reaparece um Alcaraz. Isto é um movimento constante no desporto espanhol. Muito bem, meus caros, vamos agora entrar no programa propriamente dito. Vamos continuar em Espanha. Dizer, antes de entrarmos nesta síntese de temas europeus, que o Visto Fora é uma parceria Renascença, rede europeia de rádios. Euronet Plus. E hoje é o último dia de campanha eleitoral em Espanha. Há legislativas antecipadas no domingo e a esmagadora maioria das sondagens aponta a uma vitória da direita. A questão é saber se o PP vai ou não necessitar da extrema-direita para governar, e este, Begonha, continua a ser um tema que divide e entusiasma a sociedade espanhola. O que é que podemos esperar? Mas non é só iso. Primeiro é saber quen é que vai gañar as eleições. É dizer, as sondaxes son sondaxes, non é? Pense unha coisa aos nosos ouvintes. Eu neste visto de fora teño de ser o máis obxectiva posible e mostrar a realidade tal e como é en España. 2 meses depois de ter umas autárquicas, temos de novo umas legislativas. As persoas están cansadas, as sondaxes é verdade que dan unha victoria, mas non con maioría absoluta, o centro-direita de Núñez Feijóo, mas ao mesmo tempo ele xa demostrou e explicou que a opção non é só unha alianza coa Vox. Ele tamén tendeu a hipótese dun pacto, dun posible pacto de investidura, o Partido Socialista, si perder o Partido Socialista as eleições, mas o Partido Socialista recusou, non é? Entón, aquí estáse a tentar polarizar moito as eleições en España, mas está tudo en aberto. Temos moitas persoas de ferias, é verdade que votouse xa, que o voto por correio funcionou mellor, nestes últimos días alargouse o prazo para poder votar e só ficaron sin votar 100 e pico mil persoas que solicitaran o voto por correio, mas está todo en aberto, porque se a victoria, por exemplo, poñamos no caso, que a victoria do Feijóo sexa por pouco, vamos ter un bloqueio, sin dúbida, e que non chegue para gobernar. Vamos ter un bloqueio, ou podemos ter un goberno do Partido Socialista con Sumar, ou se, por exemplo, no caso de que o Partido Socialista e Sumar gañen por pouco, podemos ter un goberno de Núñez Feijóo, mas está todo tan igualado que non dá para conformar. E todo tan dividido que non dá para conformar un goberno ni do Partido Socialista ni do Partido Popular. Xa se está a comenzar a falar disto. Por tanto, van ser unhas eleições neste visto de fora moito interesantes para as persoas de fora, mas ao mesmo tempo nos xogamos moitos españois nestas eleições, non é? E entón, realmente até segunda, e depois é o voto tamén das persoas que moran fora, non só moran fora, quero dizer, de fora de España. Fora de Espanha, sim. Portanto, é que cualquier voto vai contar neste caso. Olivia. E non podemos adiantar e avanzar moitos cenários até realmente non ter lugar. Sim, estamos a falar de cenários prováveis com base naquilo que as sondagens vão Sim, dizendo, mas sondagens. até pela experiência portuguesa sabemos o quanto as sondagens podem errar, não é? Estáse a ver nas últimas votações, e até o que aconteceu com a surpresa das municipais, das autárquicas en España, quando o Partido Popular gañou por moito máis do que se esperaba, non é? Portanto, como se polarizou, se tentou polarizar moito o voto tamén da parte da esquerda, se callar non sabemos se vai dar resultado ou non. Por iso eu digo que até domingo está tudo en aberto. Tudo em aberto. Olivier, qual é a tua visão sobre esta realidade política espanhola? Vamos fazer como os políticos, João. Eu quero ter o mesmo tempo de palavra da Begonha. Força, vamos a isso. Estamos a contar. Vamos. Mas tem muitas coisas para dizer, porque eu vi o debate A3 esta semana, porque a televisão por cabo em Portugal nos oferece a possibilidade de ver este debate, e gostei muito do debate, mas em Espanha é habitual para mim, é um debate que eu acho de qualidade em geral, mas isto é uma pequena parte. Agora sim, o debate A3, para já uma primeira observação, não é por acaso que o Sr. Feijóo não esteve presente, porque ele não quis aparecer como um bloco. Ou seja, a jogada do Partido Popular, não é? Vamos ver se resulta ou não. É sobretudo não aparecer como um bloco com o Partido do Vox, e por isso ele não esteve presente. Ao contrário do bloco que apareceu, uma espécie de meio namoro entre Pedro Sánchez e Yolanda Díaz. E já posso vos dizer é meu prognóstico, vai haver uma grande surpresa no domingo, vai ser o resultado do partido de Yolanda Díaz, que para mim é a grande vencedora do debate. Agora, eu acho que ela vai roubar uma parte
do voto do Partido Socialista, mas para mim, a surpresa das eleições vai chamar-se Yolanda Dias e o Sumar. Agora vamos lá ver a grande questão que me coloquei depois do debate a três, que é a questão fundamental. Os espanhóis estão perante uma opção. Ou vamos considerar, e os sondagens mostram isso, que há um certo cansaço em relação ao governo de Pedro Sánchez, ou este cansaço, ele é superior ao medo do Vox, ou é o contrário. Portanto, é essa a grande questão, que é, há pessoas que estão cansadas do Partido Socialista, em Espanha, muitas. Só que este cansaço é superior ao medo que os espanhóis, ou alguma parte tem do Vox, é esta a resposta, porque para mim, vai condicionar o resultado. Terá sido o que pode ter acontecido em Portugal, nas eleições do ano passado. Exatamente. E o último ponto, que é lá fora, e visto de fora, é muito engraçado tudo o que se escreve das eleições, porque lá fora a ideia que há que Pedro Sánchez não defende corretamente o seu balanço econômico. Ou seja, lá fora consideram que o balanço econômico de Pedro Sánchez não é assim tão mau como isto. E isto é muito interessante, que é um pouco, vamos falar disto aqui, a pouco como Portugal, que para mim é igual. Os números de Espanha não são assim tão maus como isto. O crescimento, a descida dos empregos, não são maus. E em Portugal, igual. Só que há uma grande questão aqui, que é não está a chegar às pessoas. Como? Não está a chegar às pessoas. Exatamente. Os indicadores económicos de Espanha não são maus. O balanço económico de Portugal não é tão mau como isto. Mas a grande questão é que tens o balanço. Tu vais dizer, olha, vai dizer alguém, olha, já viste? O crescimento é 5,5, está bem? Mas o crescimento, o que é que tem a ver com isto? Não ganho mais, perdi o poder de compra. E isso é a grande dificuldade de Pedro Sánchez. Mas, claro, temos a macroeconomía, os números económicos, como dicía o Olivier, é verdade, mas aquí há un asunto que se está a destacar bastante hoxe e os días pasados na imprensa española, nos editoriais. E é o seguinte, que as persoas están fartas tamén das mentiras. Por exemplo, aquí nesta campaña, o Olivier falaba deste segundo debate que explicamos os nosos ouvintes, e un debate, como explicaba Olivier, que o Núñez Feijóo non apareceu, porque o que propuso o Partido Socialista foran os cuatro, que se consideran os cuatro principais partidos, para facer estes dos blocos, non é? O Partido Popular con a Vox e o Partido Socialista con Sumar. Mas o Feijóo que quería eran os sete partidos, 8 con representación parlamentar. Cos líderes, o Partido Socialista non aceitou, porque o Feijóo que quería que aparecesen tamén os outros partidos extremistas, independentistas, que apoyaran ao Pedro Sánchez nesta legislatura. Clarifico isto. Número 2. A macroeconomía é verdade que non é tan má, os dados non son maus, mas as persoas non sinten iso no seu bolso, que temos explicado tantas veces neste programa, o que acontece en Portugal e en España. As persoas están moito piores. E moitas persoas, unha grande parte dos españois, están fartos tamén das mentiras do Sánchez. Por qué? Porque nesta campaña destapou o Núñez Feijóo, por exemplo, que se hasta negociado con Bruselas, e Bruselas confirmou isto, xa que este programa é europeo, a Comisión Europea confirmou que está negociado con Bruselas, a partir de 2024, comenzar a pagar as autovías, as autoestradas españolas, porque en España realmente há pouquísimas autoestradas de pago ou de pagamento, como saben, non é? Comportasen. E entón isto era algo que non se estaba a noticiar porque non interesaba, e o Núñez Feijóo destapou isto, e realmente o Pedro Sánchez diz que se estaba a mentir e todo o seu goberno, e non é certo. Bruselas confirmou isto. E tamén nesta campaña ten sido unha campaña agresiva. Isto xa tiñamos avanzado cá. Sí. Unha campaña extraña, unha campaña, digamos, corpo a corpo, con moitas... un discurso bastante forte. Neste último debate a 3 non se percebeu isto porque estaba todo moito estudado, mas entre o Feijóo e o Sánchez, precisamente porque son os principais líderes e está en xogo o goberno, está a ser moito intenso todo. E o Pedro Sánchez teve de mudar de estrategia a raíz do primeiro debate con o Feijóo único desta campaña, no que perdeu estrepitosamente o debate e teve de
se aproximar máis, mudar e impor máis un ton máis sosegado, máis de primeiro-ministro, Mais pós-estadista, não é? No fundo, mas menos... as persoas en España, os votantes de centro-direita en España e moitos de centro non perdoan ao Sánchez a mentira, as alianzas con a extrema esquerda no sentido da Cataluña, o tema do independentismo e sobre todo que non se perdoa é o tema con as alianzas con a Bildu, porque as persoas de máis de 30 e tal anos en España lembranse perfeitamente do que foi a ETA, non é? A mentira, se posso falar, não sei, posso falar, uma última nota, Ferro também mentiu descaradamente, agora é uma verdade... Sobre as pensões, claro. posso... Mas aqui Ferro mentiu descaradamente. Portanto, a mentira não pertence a um partido político. Ferro mentiu de forma vergonhosa esta semana, dizendo que ele tinha aumentado as pensões em Espanha consoante a inflação. Não é verdade. Portanto, não é verdade quando o seu partido, não ele, mas o seu partido, ele disse, não é verdade. Aliás, ele fez marcha atrás e fez-me lembrar a mentira dele, de Ferro, do que dizia António Costa quando aumentou as pensões em Portugal, dizendo que ia aumentar os pensionistas, mas tinha esquecido que o aumento da pensão não estava ligado à inflação. E depois teve de emendar o discurso. Havia uma perda de compra por parte dos pensionistas. Meus caros, vamos ter... Porque, como eu explicava... Última nota, Begonha, muito rapidamente. Última nota. Como dicía ontem un analista moito prestixiado español, e nesta campaña o que fixeran tanto Feijóo como Sánchez foran verdades sesgadas. É dizer, verdades que non son, o Sánchez sí que cometeu algunhas, neste caso, mentiras, non é? O que estou a explicar, mas quasi os dois estiveran 50-50 verdades sesgadas, verdades que interesa cunha serie de dados que non son totalmente falsos, mas non son tamén certos. É dizer, é unha campaña un bocado susa, no sentido do corpo a corpo, frente a frente, moito a tentar polarizar, non é? E con moitos asuntos que non fican clarificados na sociedade española, non é? E que están lá e que dividen a sociedade española. Por iso eu digo que os resultados non están claros, porque se realmente os votantes de esquerda acuden en masa a votar e votan o voto útil, Begonha, o cual eu dubido... Pode haber sorpresas, porque eu concordo con Olivier que realmente sumar pode dar sorpresa no que são os resultados. Avançamos rapidamente para outro dos temas europeus que domina a semana e que está relacionado sempre com o inevitável tema da guerra, a suspensão por parte da Rússia do acordo para a exportação de cereais. Moscou invoca razões de segurança. Do lado oposto são os ucranianos que acusam os russos de porem em causa a circulação de embarcações. Zelensky já veio dizer que é possível garantir a continuidade do acordo sem a Rússia. Olivier, é possível ou não? O que é possível, André? Manter a continuidade, continuar o acordo de exportação de cereais sem o apoio da Rússia. É realista? É muito complicado, não é? Agora, o que eu acho aqui que é vergonhoso, que é o Kremlin que usa um pouco agora a arma alimentar, não é? A arma da alimentação. São os países mais pobres que vão pagar a fatura. A Rússia está a militarizar a fome no mundo e mostra a monstruosidade de um sistema tão monstruoso que, claro, depois o Kremlin vai armar-se sem vítima. Estou a ver já a cimeira em final do mês, estou na Rússia, entre a Rússia e o continente africano, onde eles vão dizer é por causa dos ocidentais que vocês não têm cereais e tudo isso, não é? Portanto, hoje em dia é uma nova Mas vai ser fácil vender essa retórica aos países africanos, porque no fundo vão ser eles as principais vítimas, eventualmente, desta... Sim, vamos lá ver. O que seria bom que ele não tivesse ouvidos por parte do continente africano, mas é muito mais complexo do que isso. Agora, eu diria que a única vantagem é que nós e os países do mundo não são tão dependentes como antigamente dos cereais da Ucrânia, porque, portanto, houve uma reorganização, há outros países também que exportam isso, e, portanto, é a esperança, mas de facto esta chantagem da Rússia é inacreditável. Mas esta estratégia não põe em causa essa respeitabilidade de Putin junto dos países africanos, porque é importante lembrar que eles têm uma espécie de dívida de gratidão com a Rússia por causa dos seus processos de independência, nomeadamente. Olivier. Tem um pequeno problema de som, André. Desculpa, estava a dizer-te que, ou a perguntar-te se esta chantagem de Moscovo não poderá pôr em causa o respeito que os países africanos têm por Putin, porque é importante dizer que eles têm uma dívida de gratidão com Moscovo por causa das independências. Temos de ir um bocado lá atrás também para compreender esta relação histórica, não é?
Sim, e além disso, a questão da imagem que hoje em dia os países ocidentais têm no continente africano, não é? Isto é muito importante, mas agora o mais importante, sobretudo, é não ceder a esta chantagem e haver mais diplomacia. Porque não se trava Putin através só do enviar de munições, também para a Ucrânia, trata-se também da diplomacia, do trabalho diplomático nos países africanos e mudar também um pouco as nossas mentalidades, não é? De sempre querer também, de uma certa forma, mandar nos países dos outros. Exato. Begonha, isto pode ter consequências muito particulares, nomeadamente podemos, a partir daqui, esperar um novo aumento dos preços da alimentação. Nós europeus, nós, Portugal, Espanha, podemos esperar Sin isso? dúbida, o que explicábamos ao momento é dizer, a macroeconomía pode dar moito ben. Os políticos nos poden explicar o que queran e máis, con dados sesgados, non sesgados, reais, medio reais. Mas, olla, vamos ao supermercado e que acontece? En España, a cesta da compra que nos chamamos, o que son as compras semanais, aumentaron un 30% no último ano. En Portugal eu acho que máis ou menos. Entón, se realmente acontece todo isto cos cereais, non podemos contar cos cereais da Rusia. Entón, e há problemas tamén con o tema dos cereais da Ucrania, porque a Ucrania está en guerra, como é que poden cultivar? Pois, e com a escassez é o mercado a funcionar depois, não é? Claro, o graneiro da Europa era Ucrania. Ucrania nos facilitaba imensos cereais cos que fabricamos o noso maravilloso pão, portugués, español, con tantas variedades, non é? Grande parte dos cereais viñan de lá. E por iso subiu tanto o pão. Se comparamos o que custaba o pão a un ano en Italia, o que custa agora, cada vez custa máis. Portanto, claro que van subir os preços. E entón, como dis, eu aconsello ver unha entrevista do Borrell, do Josep Borrell, recentemente, acho que foi ao El País, há uns días, a explicar precisamente a importancia disto, que a guerra, a seguinte fase, pode ser determinante este bloqueio ás exportações dos cereais. Porque iso supõe que se disparen ainda máis os preços. Muito bem, vamos então encerrar esta página de temas europeus neste Visto de Fora. É uma parceria Renascença-Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. E avançamos para os temas nacionais com o Estado da Nação, o debate que marcou esta quinta-feira. Olivier, é o confronto entre o país real e o país cor-de-rosa de António Costa? Quer dizer, não sei, mas de facto para mim não interessa, que seja, tudo o que eu vi seguir ontem o Estado da Nação, finalmente, qual é o interesse disto? De um lado há um partido que diz que está tudo bem no país, e do outro lado é sempre o mesmo filme, está tudo mal. Portanto, e se for o contrário, seria a mesma coisa. Se for a oposição, o PSD chega ao governo, vai dizer que está tudo bem, e o PS vai dizer que está tudo mal. Isto não tem interesse nenhum, na verdade, nenhum. É só uma retórica da comunicação que não interessa, na minha opinião, que não me interessa. Enfim. Agora, o que eu acho interessante no Estado da Nação, e a ideia que vem do PS e a resposta da oposição. E é como em Espanha, que os indicadores não são maus. De facto, o crescimento é ótimo em Portugal, é bom. A taxa de desemprego está a baixar. E depois, na vida das pessoas, realmente, é o quê? É o quê, realmente? E há um número que me interessa, que eu vi no Expresso, que é no 75%, ou quase 80%, aliás, dos portugueses consideram que não há qualidade de vida neste momento. O que choca de frente com o discurso de António Costa. Sim, com não, todo mas aquele elogio. 80%, porque a ideia, cada vez mais estrangeiros que vivem aqui em Portugal, a ideia é sempre a mesma para um estrangeiro. Vive-se bem em Portugal, o clima, a gastronomia, as pessoas, não é? E este resultado da sondagem é uma bufetada para o governo, que é 80% dos portugueses consideram que não há qualidade de vida. 70% consideram que o SNS não funciona bem. 70%, e o governo está sempre a vender, também, mas o governo a vender que o SNS é algo de mágico e tudo. E há uma decalagem, há um desfaziamento inacreditável entre a realidade das pessoas com os ordenados que continuam muito baixos, as casas cada vez mais caras, e um discurso do governo. Não significa que o crescimento não seja importante, claro que é importantíssimo
ter um bom crescimento. Mas neste momento há todos os discursos que é, sim, fazemos tudo, habitação, sim, mas resultado, ao plano de habitação, sim, mas a grande maioria das pessoas não conseguem arranjar uma casa. Sim, estamos a fazer um esforço para a saúde, sim, mas continuamos a fazer fila durante 6 horas para ir num hospital. E que é um discurso, já não... Agora, o que é ótimo para o governo, e lá a oposição lá não devia entender isto, é que então, mas se está assim tão mal, por que o PSD ou a oposição em geral não está à frente das sondagens de forma claríssima? Por que não capitaliza, claro, não é? No fundo? Claro, Begonha... os portugueses consideram que a oposição, como já disse aqui, não faria melhor. E essa é a grande questão neste momento. Begonha, qual é a tua avaliação? Cansanço. Eu xa avaliei, falamos noutros programas sobre isto, non é? A situación tamén en Portugal e demais, o cansanzo tamén que há na sociedade, na clase política e a falta de relevo, digamos, unha falta de relevo fiável, non é? A oposición está à espera, o Luís Montenegro está à espera, líder do PSD, mas como explicaban as sondaxes non dan unha descolaxe, non é, do PSD. Está a aumentar pouco a pouco, a intención de voto, mas cando eu ouso neste visto de fora, eu neste caso o vin desde fora, non é, desde España, ao Antonio Costa estáme a lembrar ao Pedro Sánchez, o seu colega e amigo Pedro Sánchez de España, non é? E homólogo español. Por qué? Porque explican o mesmo. Portugal, un dos maiores crecimientos da Unión Europea, a inflación en queda, o emprego en máximos históricos, igual se está a explicar en España, non é? Mas as persoas, como explica Bolívar, non sinten iso. Por tanto, as persoas están confusas. Están confusas porque non encontran un relevo, non é, na clase política que merece a súa confianza total. Por iso non aparece a intención de voto disparada no centro-direita e ao mesmo tempo están cansados con o que está a acontecer co partido do goberno, que aínda que ten maioría absoluta, non está a solucionar e não está a resolver os problemas do país, tal como António Costa reclama. Porque todo está-se a disparar, non é só a guerra, é que estamos a ver como o problema da saúde estáse a agravar cada vez máis en Portugal. Non serve nada que digan que se están a contratar a máis médicos cando estamos a ver as continuas noticias en hospitais pequenos, cada vez menos médicos, urgencias fechadas no verao, as grávidas en situacións ás veces límite. Temos o problema tamén en Portugal de que tudo é de pago. En Portugal é prácticamente tudo de pago. Temos de avançar, Begonha. Vamos mesmo ter de avançar, Begonha. Até porque temos o índice de Tugalidade. É para onde avançamos. Pois vamos. Agora mesmo para o índice de Tugalidade. Vamos a isto. Índice de Tugalidade. Hoje eu e o André perguntamos-vos muito rápido se vocês sabem o que significa quem tem boca vai a Roma. Este ditado. Quem tem boca vai a Roma. Nunca ouvi falar disso. É dizer que Begonha. sabe perguntar, quem pergunta. Certo. Que, é isto mesmo. Eu acho que é assim. Ou seja, quem é esforçado, quem fala, consegue chegar onde quiser. Mas, na verdade, e é esta a surpresa, em português diz-se quem tem boca vai de veiar Roma. Porque antigamente fazia-se isso aos imperadores. Veiava-se os imperadores, que era fazer buuu. Sim. E toda a gente em Portugal acha que é quem tem boca vai a Roma e a verdade é quem giro. tem boca vai Que a giro, Roma. não conhecia. Obrigado. Foi o início da Tugalidade. Muito bem. Índice de Tugalidade. Agora não podemos acabar sem saber positivos e negativos da semana. Começamos com os negativos, com a Begonha. Pois os negativos teñen a ver con o que falábamos antes, non é? Da campaña electoral en España. Como española, a mí tamén me faz sufrir moito ver como é que se desenvolveu esta campaña electoral en España. Continuas acusações, unha campaña máis usa, unha campaña moito máis forte, máis polarizada, con estas verdades sesgadas, podemos dizer mentiras, eu diría verdades sesgadas, é dizer tudo controlado por parte de todos os aparellos dos partidos para tentar ficar o mellor posible na fotografía, mas perder frescura e autenticidade, non é? Muito então, bem. Isto é duro, isto é difícil de engolir. Muito bem, e tu, Olivier? O negativo tem a ver com a questão dos carros, porque já disse aqui, em Portugal, para mim, há uma pancada das pessoas com os carros, um amor completamente irracional em relação aos carros, sempre achei isto. Mas muitos carros ou Não, o amor que as pessoas estima têm pelo pelos seu carro? Bons carros. Uma loucura, para mim é uma loucura.
E o negativo é então a outra loucura com os carros, que é a pancada dos portugueses com a questão dos carros sujos dos outros. Que é uma coisa inacreditável, que é, o meu carro está sujo, não é? E tantas pessoas dizem, o seu carro está sujo! Tá bem, mas é Não meu te deixam carro. mensagens no vidro, Olivier. Não Exatamente, escrevem mensagens no vidro. Não, mas isto, sociologicamente, isto é genial. Eu adoro descobrir as diferenças. Em Portugal há claramente a pancada com os carros. Que é algo de inacreditável mesmo. Muito bem. Os positivos, Begonha? Os positivos non pode ser máis que algo que teña a ver coa Galiza e con Portugal, sobre todo con a Galiza e con o meu norte de Portugal, non é? Porque se non teñen planos para hoxe a tarde, convídovos mesmo e os ouvintes da Renascença a ir até a Ponte Internacional do Miño, a antiga Ponte Internacional, imaginen, entre Valença e Tui, para ver moitos artistas dos dois lados da fronteira a expor as súas obras, a falar entre eles, a falar de cooperação e de intercambio entre Galiza e norte de Portugal. Todo isto dentro dun festival maravilloso, vou dizer por segunda vez, transfronterizo, de música que se chama ICFEN, que é único, con ICFEN, de música, poden ver na internet, pianos sobre o Miño, flotantes, música moito bonita, vai actuar, por exemplo, Katia Guerreiro, en fin, artistas dos dois lados da fronteira e a falar, sobre todo, da nosa Eurorexao, da Eurorexao Galiza, norte de Portugal. Unha suxerencia para depois na Ponte Internacional sobre o Miño, entre Valença e Tui, ás 6 da tarde, hora portuguesa. Belíssima sugestão. E tu, Olivier? Eu tenho a ver com algo que eu já falei aqui tantas vezes, que me faz amar profundamente estes países, que é a humanidade das pessoas e uma coisa muito curiosa, porque eu gosto de trabalhar neste projeto, visto de fora, este programa, porque eu gosto de observar coisas, como eu reparei a questão, falei há pouco da pancada dos portugueses com os carros, eu gosto de observar também coisas positivas, que às vezes os próprios portugueses nem se apercebem disto. Adoro fazer isto. E então, quando estou num restaurante, eu reparei esta semana algo que eu já vivo aqui há 25 anos, mas que eu só esta semana pensei realmente, uau! Como é que isto é possível acontecer? Por exemplo, tu estás na mesa, num restaurante, numa tasca, neste caso, e há duas pessoas que se sentem ao teu lado, não é? A 2 metros de distância. Ora, estas pessoas, muitas vezes, te dizem boa tarde. Tu não conheces, pessoas lá nenhum, não é? Elas vão sentar. E este boa tarde, para mim, mostra que é algo que não existe em muitos países. Claro, não existe, não. Pessoas comem e não olham por ti, vão se sentar na boa, não é? Mas nós não nos conhecemos e mesmo assim um pequeno olhar, não é? Boa tarde. Uau! Sentes isso também nos elevadores? Adoro como? Sentes também nos elevadores? Sim, na maioria dos casos, sim. Vais viver lá fora, vais ver como é que é nos elevadores. Aqui há pessoas mal educadas nos elevadores, mas em geral, nos elevadores aqui, as pessoas estão bem Às educadas. vezes nos elevadores as conversas são mais estranhas. Pois é. Ou não acontecem. Sim, mas na maior parte dos casos. Era sempre aquele jazz. Mas sim, esta beleza do boa tarde à mesa, eu acho que é mesmo bonita em Portugal. Mesmo. Muito bem, foi mais um Visto Fora. Aos três, obrigada. Estamos de volta sexta-feira, depois das 10 da manhã. Muito bem. Um abraço a todos. Obrigada. Bom fim de semana. Bom fim Boa de semana. semana.